Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1 do capítulo 7 de Hebreus. Mas antes de ler, quero relembrá-los o que foi dito nos versos anteriores, para que possamos, assim, já compreender desde o início a leitura. No verso 19, a Escritura diz: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto fala que Deus fez um juramento, e como não tinha nada superior a ele, ele jurou pelo seu próprio nome. E porque ele fez isso, e ele fez uma promessa, nós podemos ter esperança. E é dessa esperança que o texto está dizendo. É essa que nós temos que ter como âncora da nossa alma. É a promessa da vida eterna. Porque Jesus é o nosso representante. É o sumo sacerdote. É aquele que vai diante do Pai a nosso favor, sendo Ele o próprio sacrifício. E o texto termina no último verso do capítulo 6, dizendo que Ele é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E agora o texto continua dizendo assim, verso 1: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do homem, do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que, dentre os filhos de Levi, recebem um sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, os que recebem dízimos são homens mortais. Porém ali, o dízimo foi recebido por aquele quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida, que não tem fim, porque dele se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nós nos chegamos a Deus. Isto não se deu em juramento,
porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. Mas este foi feito sacerdote com juramento, porque aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quanto a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos à fraqueza, como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito e para sempre. Vamos orar. Senhor, temos caminhado no estudo da Tua Palavra no livro de Hebreus. E temos aprendido, Deus, que todas aquelas coisas que estavam previstas na Tua Palavra, no Antigo Testamento, se cumprem, se cumpriram e continuarão se cumprindo na pessoa de Cristo Jesus, no Deus eterno que se encarnou e que eternamente está junto ao Pai, no seu trono de glória. E pedimos que, mais uma vez, o Senhor esteja nos ensinando, que o Senhor esteja falando ao nosso coração e pastoreando através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto ele inicia falando a respeito de algo muito interessante. Sobre o quê? Sobre aquilo que o capítulo 6 estava falando a respeito de Jesus como sumo sacerdote, como aquele que fez uma promessa a nosso favor, essa promessa é eterna, como aquele que fez uma aliança, um pacto. Isso tem a ver com a promessa. E nós podemos confiar nesse Deus, nesse Jesus Cristo. Talvez para nós tenhamos um pouco de facilidade, ou não, de compreender essa linguagem. Contudo, havia uma dificuldade para os judeus naquela época, que eram aqueles que estavam recebendo essa carta. Muitos haviam crido no Senhor Jesus. Muitos desses judeus que creram no Senhor Jesus agora fazem parte da igreja que está nascendo, que é a igreja cristã. Mas eles ficavam em dúvida. Puxa, o cristianismo é uma continuação daquilo que aprendemos no judaísmo. Aquilo que Deus falou no passado ao seu povo, nós também somos o povo de Deus. E o autor vai nos trazendo estas respostas. E ele diz, sim, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus de agora. O mesmo Jesus que esteve há pouco tempo atrás no meio de vocês e que foi proclamado Salvador, que morreu pelos seus pecados e ressuscitou, esse é o Messias. E ele veio para fazer um sacrifício. Enquanto o povo vivia todos os dias necessitados de sacrifícios pelos seus pecados diários, pela sua continuidade de necessidade da ação na presença de Deus todos os dias, pelo sumo sacerdote, ele pegava aquele cordeiro imolado, entrava na presença de Deus e orava intercedendo pelo povo. Mas o texto vai dizer, Jesus fez isso uma só vez. Ele fez o sacrifício perfeito. Aquilo que havia antes era simplesmente o apontar da obra perfeita de Cristo Jesus. Aquilo tudo era um tipo, era uma aparência daquilo que foi real na pessoa de Jesus. E agora vocês precisam compreender Jesus, amar a Jesus.
Crer nele como vocês fizeram, mas ao mesmo tempo entender que a obra perfeita dele continuará tendo valor a seu favor para sempre. Nós não precisamos mais de imolar cordeiros. Nós não precisamos mais de fazer todos aqueles cultos que haviam anteriormente e que apontavam para Cristo. Mas precisamos crer nele, adorá-lo pela salvação que ele nos dá e seguir a sua palavra. Para que tenhamos paz, para que tenhamos esperança. E essa esperança, que é dita aqui nesse texto algumas vezes no capítulo 6, é a vida eterna. A vida nos céus como Senhor. Mas como ainda havia um pouco de dificuldade naqueles que recebiam a carta, ele vai esmiuçar essas informações. E certamente vai ser importante para nós entender um pouquinho do que foi pregado no Antigo Testamento e o que está sendo agora anunciado através da vinda, morte, ressurreição e reino de Jesus no nosso meio, como aquele que veio como o perfeito sumo sacerdote. Só que o texto, ele nos fala que Jesus veio como o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7, nós vamos ver, nos versos 27 e 28, que os outros sumos sacerdotes, eles tinham que oferecer todos os dias, primeiro, pelos seus próprios pecados, ofertas pelos seus pecados, e depois pelo povo. E outra coisa que o texto diz, é que estes sacerdotes, esses sumos sacerdotes, eles tinham que fazer por eles sacrifícios, porque eles também eram pecadores. E eles tinham fraquezas. E a maior delas, eles morriam. E tinha que se escolher um outro sumo sacerdote, representante do povo. E aquele também morria. E era necessário escolher um outro sumo sacerdote. Ele fazia o sacrifício pelo povo. E ele morria. Mas Jesus não. Ele morreu, ressuscitou, está vivo e continua nos apresentando na presença de Deus eternamente. Isso leva-os a olhar para o Antigo Testamento e principalmente para o texto de Gênesis, capítulo de número 14. E é um texto, um capítulo da história familiar para os israelenses, para esse povo de Deus. Ali em Gênesis capítulo 14, conta a história de como o sobrinho de Abraão, Ló, foi arrastado para os feitos militares. Foi por este caminho do mundo antigo. E ele, como o próprio Abraão, desempenhou um papel na história. Ló e Abraão se separaram, porque Deus havia determinado para Abraão: sai da tua parentela. E depois que eles realmente saíram da parentela, da convivência como parentes, eles foram viver dentro das propriedades que Deus havia lhes dado. O próprio tio Abraão, de Ló, disse: Ló, meu sobrinho, você tem a liberdade para escolher qualquer parte da terra que você deseja. E ele escolheu o Vale de Sidum, que é hoje conhecido como o Mar Morto, mas que naquela época não era mar, nem menos morto. Era um vale florido, exuberante, fértil, que lembrava o jardim do Éden. Ló se estabeleceu em Sodoma, a cidade que era conhecida pelo seu pecado. Na antiguidade, quando se falava do local de pecado, se falava de Sodoma. Talvez semelhante àquilo que nós vemos no nosso país, nós temos algumas cidades que são conhecidas por serem cidades muito libertinas, onde o pecado é algo como se fosse natural, e não vou nem citar nomes. Eu me lembro de ter passado por uma cidade nos Estados Unidos e alguém me disse: essa aqui é a cidade do pecado nos Estados Unidos. E alguns de vocês poderiam até falar o nome e sabe o quanto aquela cidade é grande
Mas como as coisas ali são complexas. Talvez uma Sodoma contemporânea. Mas a grande verdade é que chegou um dia em que um mensageiro chegou à terra de Abraão com notícias terríveis, dizendo que alguns reis do leste se ajuntaram, haviam invadido e tomado Sodoma e escravizado todos os seus habitantes, incluindo Ló, seu sobrinho. Abraão imediatamente organizou um grupo de resgate. Em uma grande demonstração de fé e coragem, ele alcançou os invasores, venceu, atacou à noite, colocando-os em fuga e recuperando não apenas aquela terra, mas o seu sobrinho, mas também recuperando e conseguindo mais riquezas e cidadãos de Sodoma. No entanto, a parte mais incomum dessa história aconteceu na viagem de volta. Foi aqui que Abraão foi encontrado por uma nova figura que não tinha aparecido ainda na Bíblia. Um misterioso rei sacerdote conhecido como Melquisedeque. É aqui que nós vemos a primeira menção do nome Melquisedeque. As Escrituras nos dizem que eles se encontraram, Abraão e Melquisedeque, que Melquisedeque trouxe pão e vinho e uma bênção sobre Abraão. Lembrem-se, 2 capítulos anteriores, o registro de Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão: eu vou abençoar você, você será o meu povo, eu vou cuidar de você, eu protegerei você, eu farei tudo isso com você e com toda a sua descendência. E ali nasce o povo de Deus, o povo que Deus resolveu amar, não porque eles eram bons, mas porque Deus era bom e queria que o seu povo nascesse desse jeito. E agora esse homem abençoado pelo Senhor, escolhido como o patriarca, o pai da igreja, o pai do povo de Deus, ele se encontra depois da guerra com esse Melquisedeque. E Melquisedeque traz sobre Abraão comida e uma bênção. E que Abraão o recompensou, fez algo em troca, lhe deu o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado. E isso é muito interessante. É extremamente interessante. Melquisedeque não é mencionado novamente no resto do livro de Gênesis, nem em nenhum lugar de nenhum dos livros históricos do Antigo Testamento. Essa é a única menção. E embora haja uma profecia velada no livro dos Salmos a respeito dele, o significado dessa figura, esse personagem bíblico, é um mistério não resolvido até agora. Existem muitas dúvidas a respeito. A única coisa que fica claro é que Abraão teve uma atitude de humildade, de reconhecimento, de que Melquisedeque era maior do que ele, a ponto dele dar a 10ª parte das suas coisas para Melquisedeque como dízimo. E Melquisedeque o abençoou. Agora o escritor de Hebreus, falando aos judeus, já faz menção de Melquisedeque. E fala que Melquisedeque e Jesus são sumos sacerdotes. E diz que Jesus é um sacerdote, um sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Daquela antiga ordem de Melquisedeque. Nós já vimos isso e estudamos aqui no capítulo 5, verso 6, no capítulo 5, verso 10, e no capítulo 6, no verso de número 20, que foi o que nós lemos agora mesmo. Ou seja, ele quer nos mostrar por que Jesus é comparado a Melquisedeque. Qual a semelhança de Jesus com Melquisedeque? E qual a diferença do sacerdócio de Jesus para os outros sacerdotes? Todos os outros sacerdotes que a Escritura nos fala são provenientes de Arão. Arão foi o sumo sacerdote. E depois dele, aqueles que vêm
a partir da sua linhagem. Esses e somente desses podem ser escolhidos os sumos sacerdotes. E a Bíblia fala desses sumos sacerdotes. Mas de Melquisedeque só fala dele. E agora fala que Jesus é da ordem de Melquisedeque. E a gente precisa entender isso, porque é significativo para nós. Nos versos 1 ao verso 3, o texto diz: este Melquisedeque é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que foi ao encontro de Abraão, quando esse voltava da matança dos reis, e o abençoou. E Abraão separou o dízimo de tudo. Essas são as primeiras informações. Vamos lembrar, a carta aos Hebreus, o autor, o que ele tem a grande preocupação, o alvo dele, é fazer com que aqueles leitores que haviam aceitado Jesus como Salvador, como nós, mas que eram judeus de origem, que eles entendessem que Jesus era a verdadeira demonstração de tudo aquilo que Deus havia prometido. Ele é o cumprimento, só que com uma diferença. Todas aquelas figuras que nós vemos no Antigo Testamento é menor. E ele diz: Jesus é melhor do que os profetas. Jesus é melhor do que os anjos. No capítulo 1 nós vimos isso. Depois ele vai dizer: olha, Jesus é melhor do que Moisés. Depois diz: olha, ele nos dá um descanso muito melhor do que aquele que foi prometido por Josué, que eles iam entrar na terra prometida e haveria descanso. E aqui nesses últimos capítulos de Hebreus, nós vimos que Jesus é um sumo sacerdote melhor do que todos os sacerdotes. Isso automaticamente deve ter gerado um bug, um pum na cabeça daqueles judeus. Mas como assim? Como alguém pode ser mais importante do que o grande Arão? Como assim? Como alguém como sacerdote pode ser mais importante do que os outros sumos sacerdotes? Como Jesus pode ser um sacerdote melhor se ele nem é da tribo de Arão? Ele não é da tribo que deveria ser escolhido todos os sumos sacerdotes. Afinal de contas, Jesus não é da tribo de Judá? Talvez essa coisa bateu na mente deles, e eles falaram: meu Deus, o que está acontecendo? Todos os sacerdotes do Antigo Testamento eram obrigados a serem da tribo de Levi, e especificamente dos descendentes de Abraão. Então, quando iriam escolher um novo sumo sacerdote, eles tinham que ver se eles vinham, observar, verificar que eles vinham da tribo de Levi e que eles tinham uma linhagem que chegaria em Arão. Se alguém fosse da tribo de Levi, mas tem alguma dúvida se ele é da tribo de Arão, que ele é levita, mas não é descendente direto de Arão, ele não podia ser colocado como sumo sacerdote. Era uma coisa muito séria. Deus havia determinado isso. A resposta a essa objeção, ela vai ser que Jesus é de um sacerdote que é anterior a de Arão. Um que remonta lá atrás a Abraão. Remonta lá atrás. Nós vamos nos lembrar que as 12 tribos de Israel, elas foram estabelecidas através dos filhos de Jacó, que é o bisneto de Abraão. Então observa bem, aqui a gente já encontra o sumo sacerdote Melquisedeque, mas a instituição para o povo da linhagem humana de sumos sacerdotes, elas vão acontecer só lá na frente. Mas aqui em Gênesis capítulo 14, nós já vemos Deus falando desse que era a figura de Cristo Jesus. Era alguém que, conhecendo a Cristo, olhando para Melquisedeque, nós já poderíamos aguardar alguma coisa a respeito de Cristo. E olhando para Cristo, e olhando para tudo aquilo que o Antigo Testamento diz, você fala: ei, realmente
Tudo bate agora. E agora a gente pode entender. E é exatamente isso que o autor de Hebreus está querendo nos fazer compreender. Não há muitas informações sobre Melquisedeque. Ele emerge das páginas da antiguidade para ter seu breve encontro com Abraão. Mas ele era um sumo sacerdote. Seu nome, Melquisedeque. O nome Melquisedeque é um composto de duas palavras hebraicas que foram unidas. Uma é Melech, é a palavra hebraica para rei. Depois vocês conversam com o Marco, ele ensina tudo isso para vocês no hebraico. E a outra expressão é Zedek, que significa justiça. O rei da justiça. E observa bem que o texto diz que ele é rei de Salém. É o homem, no verso de número 2, o rei da justiça, que é também chamado rei de Salém. O próprio nome dele fala a respeito de quem ele era. É interessante porque o que existe no nome? Quando damos nome a uma criança, nós geralmente, e só fazemos isso porque nós gostamos do som ou alguma coisa assim. É o nome da moda, né? Esses dias alguém chamou, e eu estava num grupo, e alguém chamou o nome Zoe. Foi um tanto de criança que ouviu o nome Zoe. E não foi só menino, foi menina também. E eu achei muito interessante, porque é um nome cheio de significado. Mas as pessoas nem sabem por que elas acham interessante e colocam o nome Zoe. Eu lembro que quando estávamos escolhendo o nome do Hugo, nós escolhemos ou seria Hugo ou seria Lucas. Hugo ou Lucas. A Thaís já tinha 3 anos de idade e ela falou que ele ia chamar Hugo. Apesar de Lucas estar sendo a nossa preferência inicial. Mas o bico dela e o choro dela falou mais alto. E ele teve que chamar Hugo. Tranquilo. Nós culturalmente não temos tanta preocupação assim, não levamos tanto a sério. Mas nomes no mundo antigo eram cheios de significado. Tanto é que os nomes atribuídos a Deus, todos eles têm um significado. Especialmente entre judeus, isso era muito forte. Nomes eram dados por conta de algo sobre o caráter da pessoa. É por isso que ocasionalmente você vê uma pessoa cujo nome é mudado no Antigo Testamento. Esse foi o caso de Abraão. O nome dele anterior era Abrão, pai dos lugares altos, Abrão. E foi para Abraão, pai de uma grande multidão. Olha só, a mudança, o aumento de um som vocálico traz um significado a mais. Ele é o pai de uma multidão. E foi exatamente o que ele foi. Então, Melquisedeque, ele era um homem que o nome é Rei da Justiça. E é exatamente o que está sendo dito aqui, no verso de número 2. Segunda coisa. Qual era o seu domínio? Um rei tem um domínio. O texto diz que ele é rei de Salém, que é rei de paz. Salém era evidentemente um dos nomes antigos da cidade de Jerusalém. Antes dessa cidade se tornar a capital de Israel, ela pertencia aos Jebus, os Jebuseus. Sua cidade era alternadamente conhecida por Jebus, em outros momentos elas chamavam a cidade de Salém. E acabou que ajuntou-se os dois nomes e ficou Jerusalém, que é o nome que temos até hoje. Que significa cidade de paz. Mas se o nome tem significado,
Queridos, em toda a história, Jerusalém nunca significou paz. Até hoje. Nunca. Mas é interessante esse nome Jerusalém, porque a cidade da paz é exatamente onde Jesus nasceu. É ali naquele lugar. O príncipe da paz veio se apresentar na cidade da paz. Foi a cidade onde o templo foi construído e que simbolizava a presença verdadeira de Deus, o Deus de toda a paz. E aqui a gente vê a ênfase. A realeza de Israel só poderia traçar suas raízes de volta a Davi. O sacerdote de Israel só poderia traçar suas raízes até Arão. Mas havia um rei sacerdote antes, residindo em Jerusalém, a cidade de Deus, muito tempo antes de Davi ou Arão. E ele é um padrão do verdadeiro rei sacerdote de Deus. E que nos mostra aquele que viria como o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo. Puxa vida, como Deus usa tudo na sua revelação. E faz com que todas as coisas vão se encaixando. O que me chama a atenção sempre quando estou estudando livros como esse, e o livro de Hebreus tem sido um baita de um desafio para mim, queridos, é que quanto mais eu vou para o texto e vejo os detalhes, e eu vou para as palavras, e eu volto aqui e vou acolá, eu vejo quanto que as informações da Escritura são perfeitas. Elas interagem perfeitamente, elas nos dão uma complexidade de informações que comprovam tudo aquilo que Deus falou e fez, desde o passado até agora. Sem perder uma vírgula, sem passar um ponto, sem deixar de nos trazer esperança verdadeira. O texto diz que ele era sem pai, sem mãe e sem genealogia. Verso 3. Os reis passados de Israel, antes do cativeiro babilônico, traçaram sua genealogia de volta ao rei Davi. Sempre eles queriam mencionar, olha, estamos ligados lá a Davi. Os sacerdotes de Israel traçavam a sua genealogia de volta até Arão. Então os reis iam até Davi e os sacerdotes iam até Arão. Então aqueles sacerdotes que retornavam da Babilônia e que não podiam mais dar evidências que sua genealogia estava ligada a Arão, não tinham permissão de serem sacerdotes. Você tem como comprovar? Não, você não é sumo sacerdote. Mas o primeiro rei sacerdote, diz o texto, ele não tinha genealogia. Não é por causa do que veio antes, era por causa daquilo que Deus fez através dele. Melquisedeque parece da obscuridade, das páginas amarelas da história. Não sabemos nada das suas origens, a Escritura diz que não existe detalhe, não sabemos nada da sua morte, e o texto diz que não mostra a sua morte, nem que ele teve fim. Gente, mas que personagem diferente é esse? E agora Jesus é comparado como sumo sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque. Como você pode dizer que Jesus é como Melquisedeque? Porque ele não tem genealogia. A gente não pode pegar e falar, Jesus foi um descendente de Melquisedeque. Não tem isso. A única resposta que nós temos aqui é que Jesus, ele sempre existiu. Ele é pré-existente. Ele é Deus. Ele é o feitor de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. E somente aquele que não tem início, que não tem fim,
aquele que pode abençoar até o abençoado de Deus, que é Abraão, pode ser comparado ao Senhor Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se referindo ao Jesus que existe eternamente. Jesus não passou a existir quando ele foi gerado. Essa é uma das grandes problemáticas de uma doutrina chamada Theotokos, que é a mãe de Deus, atribuindo a Maria. Eu não posso chamar Maria de mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Deus é pré-existente. Ela existiu a partir do momento que ela foi gerada pelos seus pais. Ela não é eterna. E ela não pode gerar o eterno, Deus. Por isso ela jamais pode ser mãe de Deus. É uma conversa longa, mas o argumento mais simples é esse. Ela foi aquela que gerou aquele que encarnou. O encarnado, sim, mas não Deus. E aqui, por causa dessa ideia errada, muitos outros problemas teológicos vão se ajuntar. Voltando aqui para o texto. Qual é a ênfase? A ênfase é aquele que nunca teve início, aquele que nunca teve fim, aquele que é eterno. Ele é sacerdote a nosso favor, sempre e para sempre. Ele sempre será a base para o nosso perdão e a nossa comunhão com Deus. E somente poderia ser alguém no Antigo Testamento como tipo de Jesus que pudesse apontar para isso. É interessante, por exemplo, que essa é a base para a nossa discordância com o islamismo. Os muçulmanos, eles acreditam que Jesus foi um profeta de Deus, mas que eles têm um profeta melhor em Maomé. Mas a Bíblia, ela nos ensina que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno. Ele sempre foi o mediador entre Deus e o homem. Ele sempre é a figura responsável para fazer a criatura conviver com o Criador. Ele nunca será substituído da maneira que o sacerdote do Antigo Testamento foi substituído. Um morria, tinha que pôr outro, outro morria, tinha que colocar outro. Melquisedeque, ele não foi substituído, Jesus não foi substituído. Ele é eterno. E por que havia essa preocupação do autor de Hebreus ao falar tudo isso? Ele queria que aquelas pessoas tivessem os seus corações e as suas expectativas jogadas em cima daquele que intercede por nós, que coloca a nossa vida na presença do Pai através do seu sangue, de maneira eficaz e uma vez por todas, para que isso tudo gere em nós confiança da nossa salvação, certeza da vida eterna e motivo suficiente para sermos verdadeiros adoradores de Deus. Acima de tudo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele jamais tem fim, porque Ele era, é e continuará sendo eternamente. É aquele que nos conduz à sua presença e eternamente viveremos com Ele. É isso que o autor está querendo fazer, tirar a mente daquelas pessoas para aquilo que era temporário, para algo que é permanente. Aquilo que era repetido e para aquilo que não precisa ser mais repetido. Amados, olha como diz o verso 4. Vejam como era grande esse e a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. E o texto diz no verso 5, que entre os filhos de Levi, da linhagem de Levi,
recebem um sacerdote, eles têm a ordenança para o seu ministério, eles agem segundo a lei, eles recolhem os dízimos do povo, dos seus irmãos, eles são descendentes de Abraão, mas ele vai dizer, ó, eles são inferiores. Eles estão dizendo, olha, sempre o inferior tem que se subordinar ao superior. Sempre nós nos subordinamos a Jesus, o sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. Aquele que tanto é Deus e superior, é tão maravilhoso, mas cheio de disposição em vir a nossa necessidade, que nós podemos confiar nas suas promessas. E como é dito no capítulo 6, e nós lemos no início, podemos confiar na esperança que Ele nos dá. Eu não sei como você tem vivido a sua confiança em Deus. Hoje pela manhã, uma coisa que ficou evidente para nós, é que tem certas coisas na nossa história, e no nosso relacionamento com Deus, que não funcionam bem, por uma questão de crença. Mas não porque nós não cremos em Deus, mas é porque nós temos limites da nossa crença em Deus. Não porque Deus é limitado, mas é porque a minha compreensão e dependência dEle tem sido falha. Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. E se nós nos aproximamos na presença de Deus, por causa das nossas necessidades, simplesmente, nossa crença já está errada. Nós nos aproximamos de Deus porque Deus é perfeito. E Ele apresentou o sacrifício perfeito em nosso lugar, o seu Filho. E o seu Filho era o próprio sacerdote que veio oferecer o sacrifício. E o seu Filho era o próprio Cordeiro que seria sacrificado. Ele é o sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por causa disso, nós somos um povo que, crendo nessa verdade, temos paz no coração. Porque tudo aquilo que foi feito de maneira perfeita. E foi feito por um propósito maior do que aquele que nós podemos buscar. O propósito de Deus, de nos amar, e por causa do seu amor, nos salvar. E quando nós cremos nisso, e dependemos desse Deus, que pode abençoar, que abençoou, como Melquisedeque abençoou a Abraão, que tinha sido chamado por Deus, esse Jesus pode nos abençoar, nós, os que somos os chamados, os escolhidos de Deus, para a sua comunhão. Nós temos pecados, eles precisam ser perdoados, e o sacerdote trouxe o sacrifício perfeito, que foi feito uma só vez, a nosso favor, para que tenhamos paz e esperança da vida eterna. Nunca duvide disso. Nunca coloque os seus pés no lado errado. Nunca tente apresentar-se diante de Deus sozinho. Nós só somos aceitos na presença de Deus através do sumo sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque, Jesus Cristo. E quando isso acontece, nós tranquilizamos a nossa alma, porque Ele nos fortalece. Ele conhece cada uma das nossas necessidades, e esse Deus cuida de nós. Vamos orar. Ó Pai, que maravilha, Pai, saber que o Senhor em Cristo Jesus
fez a obra perfeita a nosso favor. Ó Deus, que maravilha saber que nada mais precisa ser feito como acontecia no passado, quando eles olhavam para o futuro e ainda aguardavam a vinda de Jesus Cristo. Mas agora, Pai, nós olhamos para a história e vemos com a alma, com os olhos que o Senhor nos dá através do Teu Espírito, de que Cristo fez a obra a nosso favor. E que tudo que foi necessário, Pai, se cumpriu na pessoa e na obra do Teu Filho, para que pudéssemos experimentar de vida aqui, hoje, agora, e consequente confiança e esperança do hoje, do amanhã e do eternamente contigo. Sê gracioso para conosco, Pai. E livra-nos do pecado de queremos fazer a obra que já foi feita, como também livra-nos do pecado de não valorizarmos e termos uma vida cristã que não honra nem o glorifica de maneira adequada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos ovelhas do seu pastoreio. Em nome de Jesus nós oramos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito de Deus estejam sobre cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém.